No final de maio de 2025, uma encomenda foi entregue na casa da família Neves, que mora na pequena cidade de Itapecerica da Serra, no Brasil. Não houve nenhum aviso, ligação ou explicação. Apenas um entregador, uma caixa cuidadosamente embalada e um bilhete com algumas palavras escritas à mão. A princípio, isso não despertou suspeitas. No meio adolescente, presentes inesperados e atitudes espontâneas não são raros. Ninguém achou a entrega estranha, mas já no dia seguinte começaram a acontecer eventos que a princípio pareciam insignificantes, mas logo tomaram um rumo sério. 48 horas depois, tudo terminou em tragédia. Ana Neves, de 17 anos, morreu. Na casa onde até recentemente a vida seguia normalmente, começou uma investigação. À primeira vista, não havia sinais de crime. Também não havia vestígios de violência, mas o caso se revelou muito mais complicado. A investigação começou com a pergunta mais simples: de onde veio aquele pacote e quem o enviou? A resposta foi inesperada e mudou completamente a percepção sobre do que as pessoas são capazes. Itapecerica da Serra é uma cidade provincial no norte do estado de São Paulo, com uma população de cerca de 22 mil habitantes. Aqui não há grandes empresas ou movimentados entroncamentos de transporte. A economia da cidade é baseada em pequenos negócios, setor de serviços e produção local. As principais ruas têm pouco movimento, as lojas são familiares e os estabelecimentos são todos parecidos. Os moradores locais preferem a estabilidade e a vida segue uma rotina simples: trabalho, casa, escola. Estranhos aqui rapidamente se tornam reconhecidos. E qualquer mudança no comportamento dos vizinhos vira assunto de conversa. Ana Neves morava nesta pequena cidade. Ela tinha 17 anos. Ela estudava na escola Raio Batista Los Oliveira, onde era conhecida como uma aluna quieta, reservada e educada. Raramente era vista em grandes grupos, geralmente estava entre alguns amigos próximos. Ela não buscava popularidade, não se envolvia em conflitos e mantinha-se afastada da atenção geral. Segundo aqueles que conviviam com ela, Ana era gentil e delicada, não propensa a dramas ou riscos. Externamente, ela parecia uma estudante comum do ensino médio, mas aos olhos de alguns, especialmente aos olhos de uma conhecida, era justamente essa confiança contida que a tornava notável. Entre suas amigas mais próximas, havia uma garota que, por questões de confidencialidade, costuma ser chamada de Carmen. Eles frequentemente passavam tempo juntos, depois da escola, nos fins de semana, em festas do pijama. A amizade deles parecia sincera. Carmen costumava ficar na casa de Ana, conhecia sua família. Eles se correspondiam diariamente, brincavam, compartilhavam fotos e discutiam eventos cotidianos. Para aqueles ao redor deles, eles eram quase inseparáveis. No entanto, para a própria Carmen, essa proximidade se tornou difícil com o tempo. Por dentro, ela sentiu uma pressão crescente, como se estivesse à sombra daquela a quem chamava de amiga. Carmen era extremamente sensível e emocionalmente instável. As pessoas ao redor não percebiam isso de imediato, pois ela aparentava ser amigável e sorridente. No entanto, dentro dela crescia uma sensação de inadequação. Ela se sentia menos atraente, menos confiante, menos importante. Em comparação com Ana, que, em sua opinião, conseguia tudo com facilidade e naturalidade, Carmen começou a enxergar nela a fonte de suas próprias inseguranças. A família de Ana, especialmente o pai Silvio e a irmã mais nova, a apoiavam nos estudos e no dia a dia. Havia um ambiente tranquilo na casa. A garota não era privada de atenção ou cuidado. Os pais acompanhavam seu desempenho escolar e se interessavam por suas atividades na escola. Na primavera de 2025, Carmen já não apenas se comparava com Ana, mas se fixava nessas diferenças. No início, eram pensamentos aleatórios que surgiam após fotos em grupo ou elogios feitos à amiga. Depois, a comparação se transformou em uma observação constante. Cada sucesso de Ana era percebido como um lembrete dos próprios fracassos. Não havia conflitos diretos entre elas, mas Carmen passou a observar cuidadosamente a reação das pessoas ao redor, tanto em relação a Ana quanto a si mesma. Gestos simples, olhares, menções, tudo passou a ter para ela um significado oculto. Externamente, a relação entre elas permanecia a mesma. Elas continuavam trocando mensagens, compartilhando notícias do dia a dia, iam juntas à escola. No entanto, Carmen cada vez mais assumia um papel, respondia de forma mecânica, afastava-se emocionalmente.
Ela se irritava com o fato de Ana não perceber nada, continuando a tratá-la como antes. Essa falta de reação só aumentava a tensão interna. Carmen achava que seu descontentamento era justificado. Ela não via Ana como uma pessoa hostil, mas sua existência parecia provocativa, como se Ana ocupasse um lugar que não lhe pertencia. Paralelamente, Carmen começou a procurar maneiras de mudar a situação. Ela não compartilhava seus sentimentos nem com os amigos, nem com a família. Seus pensamentos tornavam-se cada vez mais fechados. Em determinado momento, ela chegou à conclusão de que falar sobre seus sentimentos era inútil. Ninguém entenderia. Isso a levou a pensar em agir, mas ela não podia agir abertamente. Um conflito aberto destruiria sua reputação e levantaria questionamentos. Por isso, Carmen começou a considerar outras opções. Ela se interessou por histórias sobre maneiras de causar dano que são difíceis de rastrear. A jovem começou a pesquisar informações sobre substâncias, reações alimentares, falsificação de presentes. Todas as ações eram realizadas pelo celular. Ela não fazia anotações, não guardava provas, não fazia ameaças. Nesse período, já se manifestavam traços de planejamento. Escolha do método, reflexão sobre como não levantar suspeitas, cálculo das consequências. Em maio, seu estado tornou-se consistentemente agressivo. Embora continuasse a esconder isso, Carmen parou de buscar compreensão e concentrou-se na preparação. Surgiu a ideia de apresentar um gesto aparentemente inofensivo, que não pudesse ser associado à agressão. Foi exatamente nesse momento que ela começou a enxergar a amizade como uma oportunidade de acesso. Ana confiava nela, aceitava sua ajuda e não questionava seus motivos. Essa confiança tornou-se o elemento principal sobre o qual o plano futuro foi construído. Carmen não demonstrava mudanças bruscas em seu comportamento. Na escola, ela se comportava de forma estável, dava conta dos estudos, não se metia em confusão. Mas por dentro, o processo de aceitação já estava em andamento. Ela decidiu que tinha o direito de eliminar a fonte de sua inveja. A preparação acontecia lentamente, de forma pensada, sem testemunhas. Carmen procurava uma maneira de atacar não abertamente, mas de forma que ninguém entendesse de onde veio o golpe. 2 semanas antes da morte de Ana, Carmen já havia tentado causar dano a outra pessoa. Seu primeiro alvo foi uma colega de classe com quem ela já havia tido um conflito pessoal. O motivo foram relacionamentos. 2 ex-parceiros de Carmen logo começaram a namorar essa garota. A situação provocou uma reação forte em Carmen. Ela encarou o ocorrido como uma humilhação pessoal. Amigas e professores não notaram mudanças em seu comportamento, embora ela tivesse começado a evitar ativamente o alvo de sua antipatia. Carmen decidiu agir de modo que ninguém suspeitasse de uma ligação entre ela e as possíveis consequências. Ela fez o pedido do bolo por meio de uma plataforma online de terceiros, sem usar seus dados pessoais. Para o pagamento, utilizou um cartão virtual. A entrega foi organizada por um canal separado, um aplicativo onde os entregadores são recrutados por meio de solicitações abertas. Ela não conhecia o executor. O contato com ele foi limitado ao chat. Indicou o endereço do destinatário e anexou um bilhete com um texto neutro. O nome do remetente não foi informado. O objetivo era criar a impressão de que o bolo havia sido enviado com uma conotação romântica ou amistosa. O principal elemento do plano era o veneno. Carmen adquiriu a substância pela internet, utilizando uma plataforma que permitia pagamentos em moedas eletrônicas. Para ocultar o propósito da compra, escolheu uma descrição que não refletia o conteúdo real. O produto chegou discretamente em uma embalagem padrão. Carmen adicionou o veneno à massa por conta própria, que entregou à confeitaria como se fosse uma receita própria. Os funcionários não sabiam que os ingredientes haviam sido alterados. Na confeitaria, o pedido foi preparado normalmente e entregue ao entregador. A vítima recebeu o bolo no dia marcado. Após consumir, sentiu uma piora repentina em seu estado de saúde. Começaram dores abdominais, náusea e vômito. Os pais chamaram uma ambulância. A jovem foi levada para a unidade médica mais próxima. O diagnóstico foi uma forma grave de intoxicação alimentar. Não foram feitos testes para substâncias tóxicas, pois não havia motivos para suspeitar de má intenção. Após um dia, o estado de saúde se estabilizou. A ameaça à vida foi eliminada. Os médicos associaram o ocorrido a um produto de má qualidade comprado fora de casa. O incidente não teve consequências no âmbito jurídico. Os pais da vítima não procuraram a polícia. O bolo foi jogado fora. A embalagem não foi preservada. Ninguém ao redor decidiu realizar uma investigação adicional.
Nem na escola, nem entre os colegas houve discussões que associassem a entrega da sobremesa a qualquer suspeita. O simples fato de receber um presente anônimo não causou preocupação à pessoa que o recebeu. Gestos semelhantes já haviam ocorrido antes, especialmente em feriados ou em razão de acontecimentos na vida pessoal. Os professores também não registraram nada suspeito. Carmen, observando o que estava acontecendo, concluiu que seu plano funcionou em geral, mas a execução foi insuficiente. A vítima sobreviveu, embora os sintomas de envenenamento tenham sido intensos. Carmen percebeu que era necessária uma dosagem mais precisa e uma mudança no mecanismo de entrega. Ela não sentiu remorso e não tentou parar. Os resultados de sua primeira tentativa fortaleceram a confiança de que ela era capaz de agir sem ser descoberta. A informação sobre o episódio anterior só veio à tona durante a investigação subsequente. Até aquele momento, ninguém sabia que a entrega do bolo envenenado já havia sido utilizada. Não foi um acidente, mas sim um cenário previamente testado. Sua análise permitiu aos investigadores estabelecer que o crime contra Ana não foi impulsivo, mas sim um plano repetido e aprimorado. Na noite de 30 de maio de 2025, uma entrega inesperada chegou à casa da família Neves. Por volta das 17h45, um entregador apareceu na porta. O homem não se apresentou, não fez perguntas e não pediu assinatura. Ele entregou uma embalagem plástica, dentro da qual havia um bolo. O recipiente estava limpo, transparente, e por fora não se diferenciava de uma embalagem comum de loja. Na tampa havia um bilhete preso, escrito à mão. O nome do remetente não foi indicado. Ana não estava em casa naquele momento. O pacote foi recebido por sua irmã mais nova. Ela não suspeitou de nada estranho. A sobremesa parecia arrumada, sem nenhum dano. O cheiro era normal. Supondo que pudesse ser um presente de um amigo ou conhecido, ela deixou a embalagem sobre a mesa da cozinha e voltou aos seus afazeres. Ana chegou em casa depois das 6 da tarde. Ao ver a sobremesa e o bilhete, ela reagiu com tranquilidade. A irmã lhe entregou a caixa e contou sobre a entrega. Ana leu o bilhete. O texto era neutro, sem menção ao nome. Mesmo assim, ela interpretou aquilo como um gesto de atenção. Ao abrir a embalagem, Ana tirou uma foto do bolo e do bilhete anexado. Depois guardou o telefone e passou à degustação. Os primeiros pedaços lhe pareceram de sabor comum. Depois de um tempo, Ana sentiu um leve peso no estômago, mas não deu importância a isso, continuou conversando com a irmã e realizando suas atividades cotidianas. Cerca de 40 minutos depois, ela percebeu que estava começando a se sentir desconfortável. Surgiram sensações de peso na região do estômago. Os sintomas só pioravam. Logo começaram os primeiros impulsos de vômito. Ana correu para o banheiro. Surgiu uma fraqueza geral e apareceu tontura. Gradualmente, a esses sintomas se juntaram tremores nas mãos e sensação de calor. A família ficou preocupada, mas decidiu que poderia ser uma intoxicação alimentar. Sugeriram que Ana descansasse, ajudaram-na a deitar, deram-lhe água e ofereceram medicamentos padrão. No entanto, dentro de 1 hora, o estado dela piorou. Houve novos episódios de vômito seguidos de diarreia. A jovem não conseguia sair da cama. Cada movimento do corpo causava desconforto. Apesar disso, ela não perdeu a consciência. Conseguia responder às perguntas, embora com dificuldade. Perto da noite, o pai sugeriu chamar uma ambulância, mas Ana insistiu que conseguiria lidar sem médicos. A mãe dela decidiu que pela manhã veriam se valeria a pena ir ao hospital. Enquanto isso, os sintomas persistiam. Durante a noite, o estado dela não melhorou. Pela manhã, ela parecia extremamente cansada. Os movimentos estavam lentos, o organismo continuava enfraquecendo, mas na opinião dos familiares, não havia sinais de ameaça externa. Eles esperavam que após o sono haveria uma melhora. Na manhã do dia 31 de maio, o estado de Ana continuava grave. Ela levantava-se com dificuldade, não conseguia manter o equilíbrio e recusava comida. Os pais decidiram buscar ajuda médica. O pai a levou para o pronto-socorro mais próximo. Ao chegar ao setor de emergência, a equipe de plantão constatou sinais de desidratação aguda, fraqueza e distúrbios gastrointestinais. A jovem mal conseguia ficar de pé, sua fala estava lenta. No exame inicial, os médicos descartaram doenças infecciosas. O diagnóstico preliminar foi de uma forma grave de intoxicação alimentar. Exames adicionais não foram realizados, pois o quadro clínico parecia típico. O prontuário médico de Ana não continha informações sobre problemas crônicos ou contraindicações à terapia padrão.
A jovem recebeu uma infusão intravenosa, foram prescritas soluções eletrolíticas e medicamentos antieméticos. A temperatura estava normal, mas a pressão arterial era instável. O pulso estava acelerado. Durante as 2 horas após o início da terapia, as manifestações externas diminuíram, o vômito cessou e a pele ficou um pouco menos pálida. A paciente disse que estava se sentindo um pouco melhor. Considerando a evolução positiva, os médicos decidiram não hospitalizá-la. A jovem recebeu alta com recomendações para manter a hidratação, tomar os medicamentos prescritos e permanecer sob a supervisão dos pais. Não foram solicitados exames para detectar substâncias tóxicas no sangue. A equipe médica não pediu informações sobre os alimentos consumidos no dia anterior. A família não informou sobre a entrega da sobremesa, pois não associou os sintomas a nenhum produto específico. A hipótese de intoxicação foi considerada algo doméstico e que não exigia investigação. Por isso, nem amostras de biomaterial nem restos de alimentos foram registrados ou enviados para análise. No momento da alta, Ana não sentia dores agudas. Ela saiu do setor sozinha, apoiada pelo pai. Ela recebeu recomendações para a recuperação. Os familiares, animados com a melhora, esperavam que o estado dela se estabilizasse em até um dia. A equipe médica não demonstrou preocupação com possíveis complicações. Naquela mesma noite, os pais perceberam que Ana quase não falava, não demonstrava interesse pelo que acontecia e evitava contato. No entanto, eles atribuíram isso ao cansaço da viagem e à fraqueza decorrente da doença. Não estava previsto buscar ajuda novamente. A família seguiu as recomendações médicas e esperava pela recuperação sem necessidade de nova internação. A manhã do dia 2 de junho começou para a família Neves com um silêncio inquietante. Ana não foi até a cozinha e não respondia às batidas na porta. A mãe entrou no quarto. A filha estava deitada, com os olhos abertos, mas sua reação à voz era apática. A jovem não pedia água ou comida, não se levantava. Respondia às perguntas de forma breve. O comportamento se revelou consequência do cansaço extremo após a doença, e ninguém tinha certeza de que a situação era realmente urgente. Perto do meio-dia, Ana se levantou por um breve momento e foi ao banheiro. Ela se movia devagar, apoiando-se na parede. A irmã quis se aproximar, mas Ana fez um gesto indicando que estava tudo bem. Ela voltou para o quarto e fechou a porta atrás de si. Passou o resto do dia isolada. Não atendeu às ligações e não abriu os aplicativos de mensagens. A família decidiu não insistir, dando-lhe a oportunidade de se recuperar. À noite, o pai tentou novamente conversar com a filha. Ela reagiu com atraso, tendo dificuldade para formular uma resposta. A fala estava confusa e os movimentos lentos. Ele sugeriu chamar um médico, mas Ana apenas assentiu e se virou para o outro lado. O estado parecia instável, mas externamente não ameaçador. Supondo que a situação se repetia como nos dias anteriores, a família decidiu observar por mais algum tempo. 1 hora depois, a mãe entrou novamente no quarto para lembrar sobre o remédio. Ana não respondeu. Ela continuava deitada na mesma posição. A pele estava estranhamente pálida. Ao toque, nenhuma reação. Os pais chamaram a filha pelo nome e começaram a sacudi-la pelo ombro. Sem resultado, entraram em pânico. Logo depois, o pai chamou a ambulância. Enquanto a equipe chegava, a mãe e a irmã tentavam reanimar Ana. Não havia nenhum sinal de respiração. Em 10 minutos, a ambulância chegou ao local. As manobras de reanimação foram realizadas imediatamente, mas sem sucesso. O médico constatou o óbito. Segundo dados preliminares, a parada cardíaca ocorreu alguns minutos antes da chegada. A morte de Ana foi inesperada para a família. Ela havia recebido alta do hospital um dia antes. O estado dela parecia estar melhorando. Os familiares não tiveram tempo de compreender o que estava acontecendo. A questão sobre a causa do falecimento surgiu imediatamente, mas ninguém conseguia dar explicações. A causa formal da morte não era evidente. Os pais se recusaram a arrumar o quarto. O pai pediu para não retirarem os pertences pessoais. Ele entrou em contato com o hospital para esclarecer os dados do tratamento, mas recebeu apenas uma resposta padrão sobre o diagnóstico já feito anteriormente. Naquela mesma noite, ele decidiu analisar os acontecimentos dos últimos dias e tentou se lembrar de tudo o que poderia ter influenciado a saúde da filha. Foi então que a irmã lembrou do bolo que havia sido entregue. Esse detalhe, que parecia insignificante, de repente se tornou fundamental. Ao se lembrar do bolo entregue, o pai de Ana relacionou o recebimento dele com o momento em que o estado de saúde começou a piorar.
A irmã confirmou que nenhum outro alimento novo havia aparecido na casa. A família concluiu que foi justamente essa sobremesa que serviu de ponto de partida para os acontecimentos seguintes. Naquela mesma noite, Silvio Neves procurou a polícia. As autoridades registraram a ocorrência e iniciaram uma investigação. O primeiro passo foi identificar o local de onde partiu a entrega. O recipiente do bolo foi preservado. No fundo da embalagem havia um adesivo com a marca de uma pequena confeitaria local, situada dentro da cidade. Os investigadores foram até o endereço indicado. O proprietário do estabelecimento foi interrogado no dia seguinte. A dona confirmou que aquela embalagem era realmente utilizada por eles e que o pedido havia sido feito na véspera da data prevista para o envio. No entanto, ao fazer o pedido, não foi informado o nome real do cliente. O pedido foi feito online por meio de uma plataforma que utiliza um sistema simplificado de cadastro. O cliente inseriu o número de contato e o endereço de entrega e pagou com cartão. No comentário do pedido, foi indicado que deveria ser colocada na caixa uma nota manuscrita com um texto previamente fornecido. A equipe não fez perguntas adicionais. A entrega foi realizada por um entregador contratado por meio de um serviço terceirizado. Ele não era funcionário do estabelecimento e atendia pedidos feitos pelo aplicativo. Os policiais solicitaram acesso à conta da qual o pedido foi feito. A plataforma forneceu dados técnicos, incluindo o endereço IP de onde o pedido foi realizado e o número de telefone vinculado à conta. Os investigadores obtiveram o contato do entregador que atendeu esse pedido. O homem foi interrogado. Ele informou que no momento em que recebeu o pedido, recebeu apenas o endereço de entrega e a descrição da encomenda, um recipiente de comida de uma padaria. O pagamento pelo pedido já havia sido feito pelo aplicativo. Ele pegou a caixa, levou até o endereço e a entregou ao destinatário. Ele não verificou o conteúdo nem fez perguntas. Suas ações não levantaram suspeitas, pois o procedimento era padrão. O ponto crucial foi a identificação do endereço IP a partir do qual o pedido foi feito. O endereço estava registrado em uma casa residencial no mesmo bairro onde morava a família do pai de Ana, da Ana. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que o dispositivo usado para fazer o pedido havia sido usado anteriormente para acessar contas pertencentes a um aluno menor de idade na mesma escola do falecido. O endereço correspondia ao local de residência de Carmen. A polícia foi imediatamente ao endereço especificado. Os pais do suspeito foram informados sobre o andamento da investigação. Carmen foi convidada a prestar depoimento. Ela não se recusou a conversar e se comportou de maneira calma. Na primeira etapa, a jovem negou o envolvimento no pedido, afirmando que não tinha relação com a entrega. Afirmou que talvez outra pessoa tenha usado sua conta. No entanto, os investigadores tinham provas técnicas. Foi constatado que, no dispositivo de onde o pedido foi feito, não houve logout da conta, e o e-mail vinculado ao perfil era usado por Carmen para acessar recursos escolares. Sob pressão dos fatos, a jovem começou a se contradizer em seu depoimento. Sua reação mudou. Ela passou a evitar perguntas diretas, respondendo de forma insegura. Após várias horas de interrogatório, ela confessou que fez o pedido pessoalmente. Quando questionada sobre o motivo de ter feito o pedido, a jovem disse inicialmente que queria pregar uma peça na amiga. Mais tarde, admitiu que esperava que Ana passasse mal, mas sem consequências graves. Os investigadores registraram suas palavras como uma confissão oficial. Os materiais do caso foram encaminhados para a unidade especializada em assuntos de menores e a própria suspeita foi temporariamente colocada sob observação. Os detalhes não foram imediatamente divulgados ao público. O nome da suspeita também não foi revelado. No entanto, a informação se espalhou rapidamente na escola. Os colegas de classe de Ana ficaram chocados. Ninguém suspeitava de Carmen de agressividade ou más intenções. Os professores confirmaram que ela nunca teve problemas de comportamento antes, nem motivos para medidas disciplinares. Antes do surgimento das provas, ninguém associava Carmen ao ocorrido. Por isso, sua confissão foi inesperada. A acusação de dano intencional contra uma amiga próxima parecia impossível. No entanto, a investigação obteve não apenas uma confissão direta, mas também provas digitais que não deixavam dúvidas. Os investigadores descobriram que Carmen adquiriu o veneno sozinha pela internet, fazendo um pedido de uma substância descrita como pouco tóxica, mas acabou usando compostos de alto grau de perigo. Ela não tentou esconder esse fato e contou abertamente como o adicionou ao bolo.
Durante os interrogatórios, Carmen afirmou que não sentia ódio, mas sentia que Ana a impedia de respirar. Segundo ela, a amiga atraía a atenção sem esforço, enquanto ela precisava lutar por reconhecimento. A comparação interna com Ana causava irritação em Carmen, que constantemente se transformava em uma fixação persistente. Ela notava os detalhes, os olhares dos colegas, os elogios dos professores, os gestos de aprovação que ela mesma não recebia. Gradualmente, isso passou a ser percebido como uma ameaça à autoestima pessoal. A investigação constatou que esse caso não foi o primeiro. 2 semanas antes da morte de Ana, Carmen tentou envenenar outra colega de classe. A perícia psicológica revelou sinais de dependência patológica da avaliação externa. Apesar de um comportamento aparentemente calmo, Carmen era propensa a acumular irritação e tensão interna. Ela não expressava a agressividade abertamente, evitava conflitos diretos, mas se fixava nos fracassos e percebia a atenção dada a outros como uma derrota pessoal. A autoestima dela se formava a partir de comparações, nas quais ela sempre acabava perdendo. Isso foi gradualmente se transformando na convicção de que eliminar os objetos de comparação era uma forma de retomar o controle. Os investigadores observaram que as ações de Carmen não eram espontâneas. Ela estudava informações sobre venenos, procurava maneiras de fazer pedidos e escolhia o momento da entrega. O comportamento era calculado. Ela agia de modo a eliminar provas diretas, evitava testemunhas e utilizava ferramentas anônimas. Ao mesmo tempo, ela não demonstrava sinais de arrependimento. As explicações estavam focadas em como ela se sentia ao lado de Ana, e não nas consequências do que havia feito. O fato de Carmen ter admitido 2 tentativas de envenenamento foi um choque para sua família e para a escola. Em ambos os casos, os crimes foram cometidos sem motivos aparentes e sem pressão direta das vítimas. Carmen escolhia sozinha o momento, o meio e o método. Ela explicava isso não como um desejo de matar, mas como uma tentativa de sentir que controlava a situação. Os investigadores concluíram que o fator principal não foi o comportamento da Ana ou de outra garota, mas sim a percepção dessas pessoas como uma ameaça à sua própria posição. A despedida de Ana aconteceu em 3 de junho de 2025. A cerimônia foi realizada no cemitério municipal. No funeral estavam presentes familiares, vizinhos, colegas de classe, professores e representantes da administração da escola. O ambiente era contido. O corpo foi levado pela manhã. O discurso do pai foi feito durante a parte civil da cerimônia fúnebre. Ele agradeceu a todos que compareceram e disse algumas palavras sobre a filha. Silvio Neve descreveu Ana como uma pessoa tranquila e honesta. Ele destacou que ela nunca buscava conflitos, se esforçava para estudar e era atenciosa com a família. Ele mencionou separadamente que não deseja se vingar nem procura culpados, mas espera uma resposta legal ao ocorrido. Alguns dias após o funeral, a escola divulgou uma declaração oficial. Nela, dizia-se que Ana era um exemplo de disciplina, participação e cordialidade. A mensagem foi acompanhada por uma fotografia dela. No quadro da escola, foi montado um memorial onde os alunos deixavam bilhetes, flores e fotografias. A administração confirmou que está realizando uma investigação interna e reforçando as medidas de acompanhamento psicológico dos alunos. Os pais de Carmen não comentaram o ocorrido publicamente. O nome da jovem não foi divulgado oficialmente. De acordo com a legislação brasileira, menores de idade acusados de crimes não podem ser identificados publicamente. A investigação foi conduzida de forma sigilosa. Os materiais não foram disponibilizados ao público. Carmen foi encaminhada para uma instituição de detenção provisória para adolescentes que cometeram atos infracionais. A informação sobre o tempo de possível detenção não foi divulgada. As audiências foram realizadas a portas fechadas. A família da vítima não foi convidada a participar do processo. De acordo com as regras vigentes, esses casos são analisados com a participação de psicólogos, assistentes sociais e um juiz da vara da infância e juventude. Na presença de sinais de desequilíbrio psicoemocional, podem ser aplicadas medidas médico-sociais sem punição criminal. O pai de Ana expressou publicamente sua preocupação de que as consequências desse ato possam ficar impunes. Ele ressaltou que considera importante que a sociedade obtenha uma resposta para a seguinte questão: um assassinato premeditado pode permanecer dentro de procedimentos fechados sem consequências reais? Suas palavras repercutiram nas redes sociais.
A discussão ocorreu principalmente em um nível emocional. Parte dos usuários condenava Carmen, enquanto outra parte apontava sua idade e possíveis distúrbios mentais. No município, não foram realizados debates públicos oficiais sobre o caso. A escola e as autoridades locais limitaram-se a apresentar condolências. Fora da cidade, a notícia sobre o ocorrido rapidamente deixou de ser notada. 2 semanas após o funeral, a mídia não publicou nenhum novo material e o caso foi gradualmente saindo do foco da atenção pública. A família Neves não fez mais comentários. O pai deixou de responder aos jornalistas. A escola retirou o painel memorial no final do mês. Carmen permaneceu sob proteção da lei. Apesar do reconhecimento de 2 tentativas de envenenamento, incluindo uma com resultado fatal, a questão sobre o grau de responsabilidade permaneceu em aberto para o público. A história de Ana tornou-se uma tragédia pessoal para muitos. A principal pergunta ficou sem resposta: por que ninguém percebeu o que estava acontecendo com a pessoa ao lado? Para quem via de fora, tudo parecia calmo e seguro. O perigo não veio de fora, mas do círculo mais próximo, e foi justamente aí que residiu a dor mais profunda para a família e toda a comunidade. A destruição veio de quem se confiava, de quem até recentemente estava por perto e parecia próximo.